Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Quero agradecer, pastor Roberto, pastora Mel, pelo convite. É uma honra para mim. Confesso que quando a pastora Mel falou comigo, meu coração se alegrou muito. Eu louvei ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade de servir ao Senhor junto com os amados. Amém? E eu sei que Deus está aqui. Nós já podemos sentir o Senhor nesse lugar, esse tempo de adoração, esse tempo de louvor ao Senhor. E o meu desejo é que o Senhor continue falando comigo e com você. Deus já está falando, não está? Desde as 8 horas, quando o culto começou, Deus já está se movendo, Deus já está trabalhando o nosso coração. E eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando, falando e nos abençoando hoje aqui. Amém, queridos? Podem sentar, estejam à vontade. Quero ler um texto da palavra com você. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler na NVI, amém, queridos? Vai dizer assim para nós a palavra do Senhor. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém. Pai, aqui está a sua palavra diante de nós. E diante da sua palavra nós estamos. Que nesta noite o Senhor continue nos falando, nos edificando, nos fortalecendo. Exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que está no seu coração. Não o que esperamos, o que desejamos, mas o que o Senhor tem para nós. Nós nos abrimos e recebemos para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu acredito que você conhece essa história. Quando a palavra do Senhor nos conta a respeito de Ana, uma mulher que era estéril, não podia engravidar. Nós conhecemos, sim ou não? Já ouvimos falar tantas vezes, já lemos, já fomos ministrados, já recebemos da parte do Senhor acerca desta palavra. Agora, o que eu quero tratar hoje com você é a respeito de como essa mulher se encontrava e como Deus começou a trabalhar na vida dela. Deus começou a fazer uma grande obra na vida dessa mulher, muito antes de fazer o milagre que ela esperava, que ela pedia ao Senhor. Então é sobre isso que o Senhor quer nos tratar nessa noite, o antes do milagre. Então é assim que eu quero chamar essa mensagem, antes do milagre. Amém, queridos? Como é que o Senhor trabalha em mim, como é que o Senhor trabalha em você, quando nós esperamos algo nele, quando nós precisamos de algo que Ele faça na nossa vida. Em primeiro lugar, essa mulher era casada com um homem chamado Eucana, e diz a palavra que o marido dela a amava muitíssimo. Ele tinha um amor muito grande por ela, e naquela época, naquela cultura onde eles estavam, era permitido que os homens tivessem mais do que uma esposa. E ele tinha 2 esposas. Ele tinha Ana e ele tinha Penina como esposas. Então, se nós pudermos olhar a vida de uma e a vida de outra, uma grande característica de Penina é que ela era mãe. Ela já tinha vários filhos, ela já tinha dado a Samuel, a Eucana, vários filhos. Olha eu contando o final da história aqui. Ela já tinha dado ao seu marido vários filhos. Essa era uma grande característica dessa mulher. Agora, uma grande característica de Ana é que ela era muito amada, muito mais amada. Se você olhar na Bíblia, em muitas histórias que nos contam sobre homens que tinham mais de uma esposa, sempre uma delas tinha uma relação mais íntima, mais próxima com ele. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso?
Assim era, por exemplo, com Jacó. Jacó tinha 2 esposas, mas tinha uma que ele amava mais do que a outra. Era aquela do coração dele. Quem é que Jacó amava mais? Raquel. Ele tinha um amor maior por ela. Se nós olharmos Abraão, apesar de Agar não ter sido esposa de Abraão, era uma serva com quem ele se relacionou para ter um filho. Se nós olharmos a história de Agar e a história de Sara, quem é que Abraão amava mais? Quem é que tinha um relacionamento mais íntimo, mais profundo com ele? Era Sara. E não era diferente com Ana e Penina. Ana era mais amada por Eucana. Essa era a grande diferença entre as duas. Mas o que Penina queria era ser mais amada por Eucana. E o que Ana queria era ter filhos. Uma tinha o que a outra queria. E uma queria o que a outra tinha. Você entende esse paralelo? Agora, vamos olhar um pouquinho para a nossa vida hoje. Será que você está olhando... Espero que ninguém aqui tenha 2 esposas. E espero que ninguém aqui seja uma de 2 esposas de alguém. Tudo bem? Então vamos tirar esse contexto histórico, vamos trazer para o nosso dia de hoje, amém? Entendendo o ambiente profético de toda essa história. Quando você olha para alguém, seja quem for, será que você tem desejado aquilo que Deus tem derramado na vida do outro? Olha como aquela pessoa é usada por Deus. Ah, se eu tivesse a voz que aquela pessoa tinha, que tem. Se eu tivesse a condição material que aquela pessoa tem. Se eu tivesse o cabelo que aquela pessoa tem. Se eu tivesse a unção que aquela pessoa tem. E nós começamos a projetar os nossos sonhos e os nossos desejos, as nossas aspirações em cima daquilo que o outro tem. Está entendendo isso? Nós paramos de olhar para nós mesmos. E nós estamos debaixo de uma palavra neste mês de março, uma palavra de desafio sobre nós, que fala a respeito da identidade, de quem você é. Então, se nós olharmos para a vida de Ana e para a vida de Penina, é fácil entender a identidade que havia entre elas, a identidade de cada uma delas. Agora há uma grande diferença, queridos. Penina queria o que Ana tinha, que era o amor do marido. Mas Ana não queria pura e simplesmente o que Penina tinha, que era filhos. Ué, pastor, você acabou de falar que Ana queria o que Penina tinha? Sim, naturalmente, o que Ana desejava era ter um filho. Mas espiritualmente, ela sabia que o que Deus gerasse no ventre dela não seria para ela mesma. Então agora nós podemos entender o que de fato gerou o milagre no coração de Ana. Ela não estava interessada em competir com Penina. Ela não estava interessada em ter filhos mais bonitos, mais saudáveis, mais inteligentes, mais bem-sucedidos do que a outra esposa do seu marido. Ela estava pronta para gerar aquele que seria um grande profeta em Israel. Ou melhor, não aquele que seria, mas aquele que foi. E agora sim eu posso citar Samuel. Agora está na hora certa. Samuel foi um grande homem de Deus. Muito antes de Ana ter um filho, ou gerar esse filho nela, no ventre dela, né, de viver esse milagre na vida dela, ela entendeu que Deus queria gerar algo através da vida dela para o povo dele. Porque Israel estava se perdendo. Eles estavam em um período onde os juízes julgavam as causas do povo, davam direções para que o povo fizesse alguma coisa para encobrir os seus pecados, as suas causas, dava aquela consertada, aquela tapeada na situação. Dali a pouco
aquele ciclo começava de novo, de pecado, porque o juiz morria, o povo ficava sem ninguém, e meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Então Deus sabia que aquele milagre que ele estava gerando no ventre de Ana, preste atenção nisso, era muito maior do que um simples, se é que podemos chamar de simples, milagre de gerar um filho num ventre que é estéril. Está entendendo isso? Deus estava gerando muito mais do que um filho no ventre de Ana. Deus estava gerando uma nova geração espiritual no meio do povo que ele chama dele o povo de Israel. Amém? Então, se nós olharmos dessa forma, queridos, nós vamos entender que muito mais do que aquilo que nós desejamos, esperamos e sonhamos receber do Senhor, é aquilo que o Senhor quer gerar dentro de nós, para abençoar toda a nossa geração. Quando você pede um milagre para o Senhor, qual é a sua intenção? Qual é a motivação do seu coração? É resolver o seu problema? É suprir a sua necessidade? É suprir a sua carência? Ou é você olhar para o Senhor e entender que através deste milagre, você será um agente gerador de milagres no lugar onde você está? Seja aqui no meio da igreja, seja lá dentro da sua casa, ou seja em qualquer lugar nessa sociedade onde o Senhor colocar você. Ou você acha que Ana passava por essa esterilidade simplesmente porque o diabo estava dominando a vida dela? Qual foi o pecado que Ana cometeu para ficar estéril? Por que Ana merecia esse castigo? Ou então, por que mesmo sem merecer, ela estava sendo castigada e penalizada, sonhando em ter um filho e não podia? Será que isso nunca passou pela nossa mente em relação a nós mesmos? Em relação a ela, nós sabemos que a palavra fala, foi Deus que fez com que Ana estivesse estéril. Agora eu pergunto para você, Deus erra? Fale mais forte, por favor. Deus erra? Não. Olha o que diz o versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 1. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Quem foi que deixou ela estéril? Quem? Deus a deixou estéril. Então, querido, entenda uma coisa. Abrindo só um pequeno parênteses, que diz assim: se você não estiver vivendo em pecado, dando brecha para Satanás entrar na sua vida, colocar destruição no meio da sua família, se você não está vivendo aliançado com as trevas, se a luz realmente está brilhando sobre você, eu não estou falando de ser perfeito, amém? Eu estou falando da luz de Cristo brilhar em você, inclusive para te iluminar e para te mostrar os seus erros, para que você possa se arrepender, amém? Então, se a sua condição não é hoje estar nas trevas, não é o diabo que está guiando as situações na sua vida. Aquela dificuldade, aquela tristeza, aquela angústia, aquela injustiça que você passou ou está passando, aquela escassez, aquele momento complicado da sua vida, não é porque o diabo está querendo brincar com você, não é porque o inferno está querendo te derrubar, não. Deus está no controle de todas as coisas, e Deus está dizendo para você: eu estou te deixando estéril por um tempo, mas daqui a um tempo você vai ver a minha mão, você vai ver o meu poder, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Mas tem todo esse processo chamado antes do milagre. E mais uma vez eu pergunto, como é que nós estamos passando por esse processo? Ou diz para mim se você já tem tudo o que você quer, se você já alcançou todos os seus sonhos e objetivos nesta vida. Se sim, sinto te informar, sua próxima parada está aqui no fim da rua. Entendeu ou não?
para a minha direita, para a sua esquerda, o seu fim nessa terra. É claro que não. É claro que nós ainda não alcançamos tudo, ainda não chegamos no final da história, ainda temos muito a conquistar. Essa igreja, essa casa ainda tem muito a conquistar. Ainda tem muita gente para entrar aqui e ser curada. Tem paralítico para entrar aqui e sair andando. Tem surdo para entrar aqui e sair ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus ainda não completou a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? Então Ana ainda estava estéril, porque Deus não havia completado a obra que Ele estava fazendo na vida dela. Mas Deus não estava olhando só para Ana. Lembra que eu disse para você agora há pouco? Deus estava olhando para toda uma geração que seria transformada, impactada, através daquela geração no ventre dela. Através daquele milagre de gerar Samuel no ventre dela. Amém? Algumas características rápidas para você entender um pouco sobre essa história. Esse versículo que nós lemos agora, o 6, fala que a sua adversária, ou seja, a outra esposa do seu marido. Olha como a Bíblia trata adversária. Fazia de tudo para irritá-la. Então, quantas vezes será que Ana chegou para Penina e falou assim: olha, Eucana me ama mais do que ama você? Será que Ana fazia isso? Eu tenho certeza que não. Agora, o que Penina fazia com Ana? Olha, eu tenho os filhos que você quer ter e não tem. Agora, o que Penina não sabia era que Ana servia a um Deus poderoso. O que Penina não sabia é que o coração de Deus o coração de Ana já estava capturado pelo coração de Deus. O que Penina não entendia é que a relação mais íntima e mais profunda da vida de Ana não era com o seu esposo, mas era com o seu noivo amado. E é isso que foi passando o tempo, amadurecendo cada uma dessas sementes, para que Ana vivesse o milagre que ela tanto sonhava e tanto esperava. Aí eu pergunto para você, qual é o milagre que você está esperando? Então saiba que dentro dessa característica, pessoas vão zombar de você. Pessoas vão rir de você. Pessoas vão falar: há quanto tempo você vai naquela igreja? E sua vida ainda não mudou? Porque o que mais tem lá fora é adversário. O que mais tem lá fora é gente usada por Satanás para ridicularizar você. Amém? Você vai toda quinta, todo domingo na igreja e sua vida ainda está desse jeito? Você está perdendo tempo. Não, querido, você não está perdendo tempo. Você está vivendo um processo até chegar o dia do seu milagre. Amém? Você está vivendo o tempo que o Senhor estabeleceu para você, até que as coisas aconteçam na sua vida. Então, tem pessoas que vão odiar você, tem pessoas que vão ridicularizar você. Mas isso é normal. A Bíblia não fala que nós seríamos odiados pelo mundo? Sim ou não? Se nós estamos sendo muito amados pelo mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de propósito. A Bíblia diz que o mundo nos odiaria. Então é assim mesmo. Vai ter muita gente lá fora para irritar você, para tentar tirar você do seu propósito, para tentar tirar você da visão que Deus tem estabelecido sobre a sua vida, para dizer para você: não ouça os seus pastores, não ouça os seus líderes, não. Mulher, não seja submissa ao seu marido, não. Filhos, não obedeçam aos seus pais, não. É gente que Satanás levanta para impedir o nosso avanço em Deus. E aí, a cada tempo que passa, vai atrasando ainda mais o processo para que o Senhor possa gerar um milagre na nossa vida. Mas, por outro lado, existem pessoas que te amam. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que ora por você? Sim ou não? Você sabia que tem gente que paga um preço pela sua vida? Não pela sua salvação, porque pela sua salvação, quem tinha que pagar, já pagou. Ninguém mais vai pagar preço pela sua salvação.
O preço na cruz é completo. Não faltou nada. Não ficou dívida nenhuma. Agora, pela sua vida aqui nessa terra, pela sua família, para que você seja feliz, para que você seja abençoado, para que milagres aconteçam na sua vida, tem gente que te ama, que ora por você, tem intercessores que oram por você todo dia, tem irmãos que jejuam por você, tem pastores que levantam de madrugada para orar pela sua vida. Isso é presente de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 8. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele estava se posicionando em amor. Sabe o que ele estava dizendo para a esposa dele? Que ele tanto amava, como diz a palavra. Olha, não importa que você não pode ter filhos, você é maravilhosa mesmo assim. Isso é amor ou não é? O marido falando: Ana, vai comer, se levanta, fiz uma janta para você. Hein, maridos? Fiz aquele doce que você gosta. Passei e comprei aquele chocolate, amor, que você ama comer. Alguém que te ama, alguém que ora por você, que compartilha com Deus tempo para te abençoar. Amém? Então, se tem pessoas que estão querendo te derrubar, porque Satanás tem levantado essas pessoas para isso, também tem pessoas que estão querendo te erguer, que estão querendo te ajudar, que estão querendo te dar a mão e falar: sai desse buraco, sai desse lugar, porque Deus é com você. Considere isso, amém? Aí o versículo 9 vai mostrar que Ana ouviu o que o seu marido falou. Olha que legal. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, o que aconteceu? Quando terminou de comer e beber. Então ela ouviu o conselho do seu marido. Ela entendeu que ele o amava e que ele falou para ela comer porque ele sabia que ela comendo, ela ia se fortalecer. Ela ia sair daquela tristeza, daquela depressão. Ela ia mudar de vida através da atitude dela mesma. Ela deu ouvido para o seu marido. Aí o que aconteceu? Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aleluia! Mudou a história. Ela tomou uma atitude. Agora eu te pergunto, o milagre já tinha acontecido? Ana já tinha Samuel nos braços? Sim ou não? Não. Mas a atitude dela mudou. Eu ainda não vejo com os meus olhos naturais o meu milagre, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou esperando. Ela se posicionou, ela levantou, ela se alimentou, ela foi para o santuário do Senhor. Aí o versículo 10 diz que a alma dela ainda estava amargurada, o coração ainda estava contrito, ela ainda estava enfrentando aquela tristeza. Mas ela já havia se posicionado. Amém? Aí olha o versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, quem era o Eli? Eli, o sacerdote que estava ali no templo, observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Queridos, tinha tudo para Ana olhar para o sacerdote, dizer: você está me injustiçando, eu não volto mais nessa igreja. Não, hoje em dia isso não acontece não, né, pastor Roberto? Não, né? Aqui não. Na Manancial da Promessa às vezes acontece, umas quadras para baixo aqui. Mas aqui não. Eu não volto mais nessa casa. Olha o que o pastor falou para mim, que eu estou bêbada.
Que absurdo. Ela não estava nem ligando para isso. Ela não estava nem aí. Ela sabia do coração dela. Ela sabia da verdade dela com Deus, amém? Caminhando para o final aqui, e Ana respondeu, versículo 15. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava derramando minha alma diante do Senhor. Olha que humildade dela. Não, sacerdote, eu não estou bêbada. Eu estou cheia do Espírito. Eu estou triste, mas o Espírito está me visitando. Eu tenho um sacerdote em casa que me sustentou e que me falou, levanta, come, anda, se alegra, eu estou com você, eu te amo. Assim Ana se posicionou, amém? Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Aí o sacerdote entendeu o que estava acontecendo com ela. E o que ele fez? Versículo 17. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Pronto. Entenda isso. Aqui uma união de duas atitudes que abençoaram a vida dessa mulher. Primeiro, o sacerdote na casa dela, seu esposo, havia abençoado. Você lembra disso? Sim ou não? Ele a aconselhou com amor. Ele se pôs à disposição para abençoá-la. E essa atitude dele se uniu à atitude de autoridade do sacerdote do templo, que disse para ela, vá em paz e seja feito conforme tudo aquilo que você pediu ao Senhor. Meu irmão, quando você está bem com a sua família, e quando você está alinhado com a obra de Deus, não tem nada que pode impedir o seu milagre de acontecer. Amém, queridos? E por último, ela disse, espero, versículo 18, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Querido, eu posso dizer para você que nessa hora, o Senhor já havia gerado esse milagre no ventre dela. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ana já estava pronta, preparada para gerar. Amém? Aí o que aconteceu? Versículo 19. Na manhã seguinte eles se levantaram, eles quem? Ela e o seu esposo. Olha o casal junto. Olha a família estruturada em Deus. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Eles estavam alinhados. Eles estavam posicionados em fé. Ele já havia abençoado sua esposa, o sacerdote já havia abençoado Ana, eles estavam firmados em Deus, eles se levantaram e fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. Ela ainda não estava grávida, o milagre ainda não tinha acontecido, Deus não tinha falado nada para ela, que Ele ia fazer aquele milagre. Mas ela já tinha certeza que Deus faria. Ela já tinha certeza que aquele grande profeta de Israel já estava sendo gerado. Então ela foi para casa, se relacionou com seu marido. Isso nos ensina que nós devemos fazer tudo o que cabe a nós. Não há conotação aqui de sexualidade, amém, queridos? Mas essa palavra nos mostra que tudo aquilo que cabe a nós devemos realizar, nós devemos fazer. O Senhor nos habilita, o Senhor nos capacita, nós recebemos uma palavra de autoridade, nós recebemos uma palavra que nos abençoa e nos impulsiona, e então nós nos posicionamos para que o Senhor possa gerar na nossa vida o milagre que nós tanto esperamos. Amém? E aí chegamos lá onde nós começamos. Versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Olha o testemunho dela, eu pedi a quem? Ana não contou o testemunho da relação que ela teve com seu marido.
Ela não disse, eu me alegrei, eu levantei e comi, eu fui à casa do Senhor. Olha quantas lições o Senhor nos mostra nessa noite. Eu fui até a casa do Senhor, eu ouvi o sacerdote falar, eu perdoei aquela palavra equivocada do sacerdote. Tudo isso Ana fez, por tudo isso ela passou. Eu chorei aos pés do Senhor, eu busquei, eu fui atrás, e foi mesmo. Esse milagre foi resposta de todas as atitudes que ela teve com o Senhor. Mas o testemunho dela dizia, eu o pedi ao Senhor. Foi Deus que me deu. E aí você já conhece a história. Você sabe que uma vez ao ano, ela continuava indo ao templo, levando o seu filho, enquanto ele era pequenininho, para consagrar ao Senhor. Até o dia que ele não dependia mais dela. Ela foi e entregou ao Senhor, cumprindo a promessa que ela havia feito. Deus não deu um filho para Ana, porque Ana ficou se descabelando, esgoelando, berrando, fazendo escarcéu por aí. Deus deu um filho a Ana, porque Ele sabia que Ele poderia contar com aquele filho. Ele sabia que havia um propósito profundo na realização daquele sonho. Amém? Ele sabia na mão de quem Ele podia colocar aquele milagre. Por último, eu pergunto a você hoje. Deus sabe que se Ele puser na sua mão aquilo que você precisa, aquilo que você espera, aquilo que você busca, aquilo que você sonha, você vai continuar adorando, exaltando a Ele? Deus pode sondar o seu coração hoje, como diz no Salmo 139, e ver que realmente, se Ele te abençoar, você vai permanecer fiel? Deus pode conhecer as suas intenções e saber que se Ele fizer um milagre, você não vai pegar o seu filho para ficar postando nas redes sociais e dizendo que o seu filho é o mais lindo de todo o universo? Ou então terá a atitude de Penina, ficar ridicularizando aos outros e dizendo, você não pode ter filho? Olha o filho que Deus me deu. Será que Deus sabe se hoje Ele pode contar com você? É assim que Deus gera o milagre na vida de um homem e de uma mulher que depende dEle. Amém, queridos? Eu espero que você receba essa palavra. E antes de encerrar, eu quero orar junto com você e colocar diante do altar do Senhor. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem algo impossível que você está buscando em Deus, que você está pedindo ao Senhor, que você está se movendo para que isso aconteça? Mova o seu coração nesta noite. Assim como Ana, busque na casa do Senhor, busque no templo. Amém? Hoje não se resume apenas aos cultos da igreja local, mas o templo é você. Você é o lugar onde o Espírito Santo habita. A palavra diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto, porque ele vai te ouvir no secreto. Como está o nosso coração hoje? Como estão as nossas necessidades hoje? O Senhor conhece a sua verdade. O Senhor conhece no íntimo, no profundo, aquilo que você necessita. E eu não vim trazer uma palavra de triunfalismo. Eu não vim dizer que, assim como Deus fez um milagre, além de Samuel, deu muitos filhos para Ana, Deus vai multiplicar pela sua vida, e você vai ter muitos filhos, e vai ser rico, e vai ser muito feliz, e pronto, e acabou. Não é isso que eu vim dizer aqui. Eu vim dizer que o fruto daquela semente que Deus gera hoje no seu ventre espiritual vai alcançar gerações por toda a terra. O propósito de tudo aquilo que você tem buscado no Senhor vai alcançar gerações perpetuamente. Em nome de Jesus, eu desafio você nessa noite a se derramar aos pés do Senhor, assim como Ana fazia. Ana não fazia barulho, Ana não saía gritando, Ana não desrespeitava o seu marido. Ana simplesmente amava o Senhor e sabia que a única maneira dela ser abençoada era se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar junto com você hoje. Se você entende essa palavra e se tem algo impossível que você precisa que o Senhor faça na sua vida, muito mais que um triunfalismo, querido, uma palavra profética
liberando profundidade sobre a sua vida espiritual. Deus quer se mover sobre você. Deus quer se mover sobre a sua vida. Deus quer se mover sobre a sua casa. Deus quer gerar um ambiente de milagres sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa noite eu oro pelos seus filhos. Aqueles que entendem a sua palavra e posicionam os seus corações em obediência, em submissão, em rendição ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós entendamos nesta noite, que os seus filhos entendam nesta noite, que não é obra de Satanás, que não é mentira do inferno, mas que é o Senhor que está agindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, que possamos entender o seu plano, que é perfeito, que não erra, que não falha. O Senhor que tornou aquela mulher estéril foi o mesmo Senhor que deu a ela um filho. Então nós podemos saber que há propósito em tudo aquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, Pai, alcança os corações, alcança as famílias, alcança esta igreja, esta casa, os pastores desta igreja, o ministério desta igreja local. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor se mova poderosamente, que o Senhor venha sondar os corações hoje e nos fazer entender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nós tomamos a nossa posição. Nós não ficaremos mais prostrados, nós não ficaremos mais jogados numa cama, nós não ficaremos mais submersos num buraco chamado depressão, num buraco chamado tristeza, num buraco chamado pânico, destruição, ansiedade. Em nome de Jesus, nós nos erguemos nesta noite. Erga suas mãos o mais alto que você puder, querido, e pegue nas mãos do Senhor. Faça esse ato profético agora. Diga ao Senhor: Pai, eu pego nas suas mãos, eu tomo a minha posição de filho e eu me posiciono, porque eu sei que o milagre que o Senhor está gerando na minha vida alcançará gerações perpetuamente, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no poder da sua palavra, nós cremos no poder da geração do Senhor sobre nós. E eu libero essa palavra sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como Ana creu no Senhor, e como no ano seguinte, um ano depois, quando ela chegou no templo, ela já estava com seus filhos, ou com o seu filho nos seus braços. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda neste ano o Senhor gerará sobre a vida dos meus irmãos uma nova identidade. Ainda neste mês o Senhor vai gerar sobre nós uma nova identidade. O Senhor vai restaurar a nossa identidade de filhos. O Senhor vai restaurar os nossos sonhos, os planos que nasceram no seu coração e que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós nos posicionamos e eu profetizo sobre a tua igreja a bênção, a graça e o amor de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos alcance com sonhos proféticos, com palavras poderosas vindas do alto, para a glória do eterno, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.